Doutor, a empresa não me registrou. Eu tenho direito ao FGTS? Será que eu tenho os mesmos direitos que aqueles empregados que são registrados? O empregado que trabalha sem carteira assinada, ele pode ter os mesmos direitos que os outros empregados. Se você quiser saber mais, fique aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar a como receber todos os seus direitos se você é um empregado sem registro. Mas antes de tudo, se você ainda não me conhece ou não é inscrito aqui no meu canal, me chamo Odair Nunes e aqui eu tenho o objetivo de fazer vídeos para resolver o problema do trabalhador. Então, se você tem algum problema, é bom que você se inscreva, porque muito provavelmente um dos meus vídeos pode te ajudar. Então, bora para mais um vídeo. Quando uma empresa decide contratar um funcionário, ela tem uma série de coisas que ela precisa fazer. Por exemplo, registrar a carteira desse empregado num prazo máximo de 5 dias. E esse registro, o que a empresa faz? Ela pode ser tanto na carteira digital, que hoje em dia é muito utilizada, e quando a empresa registra o empregado na carteira digital, ela não precisa ali registrar na carteira física também. Muitas pessoas preferem ter o registro ali na carteira física porque gosta do documento, é um documento importante, mas se a empresa te registrar na carteira digital, ela não precisa assinar ali na carteira física também. E esse registro, o que deve constar? A data de admissão, que deve ser no prazo máximo de 5 dias, a data de admissão do empregado, o valor do salário e alguma condição específica que talvez tenha a sua atividade. Essa anotação ela tem que ser feita inclusive nos contratos de experiência. Então, se você foi chamado para trabalhar ali durante 3 meses para fazer uma experiência na empresa, a empresa ela precisa registrar na sua carteira de trabalho também. Mas como que funciona isso? O contrato de experiência ele tem um prazo máximo de 90 dias. Ele é um contrato por prazo determinado. Então, o empregado, no contrato de experiência, o prazo máximo que ele pode ficar são 3 meses, que são 90 dias. O objetivo dessa experiência é verificar se o empregado vai se adequar às atividades, se ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho. E também serve para o empregado, não é só para a empresa. O empregado, às vezes, não gosta do ambiente de trabalho, ele não consegue se adequar às atividades, então sem que ele precise pedir demissão, ele pode encerrar esse contrato por prazo determinado quando se encerrar esse prazo. Por isso que muitas empresas, elas não fazem um contrato de 90 dias, elas fazem um contrato de 45, renovado por mais 45 dias. E um ponto importante desse contrato de experiência é que ele só pode ser renovado uma vez. Então, se a empresa fez um contrato de 45 dias, ela pode renovar esse contrato de experiência por mais 45 dias, uma renovação. Só que é proibido, por exemplo, ela fazer um contrato de experiência por 30 dias, depois renovar por mais 30 dias, ela já fez uma renovação, e renovar de novo por mais 30 dias. Isso dá um total de 90 dias. Só que ela fez 2 renovações. E isso é proibido. Se a empresa fizer isso, esse último contrato de 30 dias, ele já não é um contrato de experiência. Ele já é um contrato por prazo indeterminado. E se o empregado for demitido nesse caso, ele vai receber todas as verbas rescisórias como um empregado normal. Por isso que é muito importante você saber sobre o contrato de experiência. Esse contrato ele tem um prazo máximo de 90 dias e pode ser renovado apenas uma vez. Um outro ponto que é muito importante também que você saiba, anota aí, é que não existe experiência sem contrato. Se você foi chamado para trabalhar na empresa e ele falou, olha, vamos fazer um teste aqui de 3 meses ou um teste de 30 dias e começa a trabalhar aí. E ele não fez contrato, você não está em período de experiência. Você é um trabalhador por prazo indeterminado sem registro. Porque para que você seja um empregado no prazo de experiência do trabalhador, você precisa ter um contrato assinado. Se você foi chamado para trabalhar em uma experiência e não assinou um contrato, você já não é mais um período de experiência, você já é um trabalhador por prazo indeterminado. E se você for demitido, mais uma vez você vai receber todas as verbas como se um empregado normal fosse. E se isso aconteceu com você, nesse vídeo eu vou te ensinar como você provar que você trabalhou sem registro, a como você ter acesso e receber todos os seus direitos trabalhistas de todo o tempo que você trabalhou sem o registro. Porque é muito comum o empregado trabalhar porque ele precisa do emprego, às vezes é difícil, o Brasil passa por uma crise eterna de desemprego e é muito complicado as pessoas saírem de um emprego e já conseguirem outro. E aí as empresas, se aproveitando da crise econômica, se aproveitando da falta do emprego, ela contrata um trabalhador informal, que ela tem uma economia ali nas suas despesas com o empregado, que um trabalhador não é barato para uma empresa porque ela precisa pagar, além do salário, uma série de outras despesas, como taxas, como impostos. Isso encarece muito um trabalhador.
E aí, na tentativa de diminuir o seu custo, ela contrata um trabalhador informal. Só que isso prejudica muito o empregado, porque o trabalhador que é registrado, ele recebe saldo de salário quando é demitido, férias proporcionais, mais um terço constitucional, as férias vencidas, o 13º proporcional, a multa de 40% do FGTS, ele vai poder movimentar a sua conta do FGTS, ele vai poder dar entrada no seu seguro-desemprego, horas extras, salário família, se for o caso. Então, o empregado que ele é registrado quando é demitido, ele tem todos os seus direitos assegurados. Só que o empregado que não é registrado, ele não vai receber porque, sejamos sinceros, a empresa ela não vai te pagar de bom grado todo esse tempo que você está sem registro. Se ela te contratou sem registro, exatamente para economizar com despesas, por que lá no final ela iria te pagar? Porque você foi um bom funcionário? Poxa, eu acredito que não, né? Então é por isso que muitas pessoas procuram os advogados, procuram os especialistas em direito do trabalho para entrar com reconhecimento de vínculo, porque acreditou ali na palavra do empresário, acreditou no patrão e continuou trabalhando sem registro. Ele falava, olha, mês que vem eu te registro, as coisas estão difíceis, no próximo, esse mês não dá, mas mês que vem pode acreditar que eu te registro. E aí passam 1, 2, 3 meses, 1 ano, e esse empresário não registra o empregado. E ele tem sido prejudicado de várias formas, inclusive, muita gente esquece, na aposentadoria. Se você não é registrado, você está perdendo tempo de aposentadoria. E é nessa hora que você vai precisar de provas para poder reconhecer esse vínculo de trabalho e receber os seus direitos. Porque sem provas você não vai conseguir receber os seus direitos, você não vai conseguir convencer um juiz que você realmente trabalhou naquela empresa e que você recebia tal salário, que você recebia tais comissões, enfim. São diversas provas que você deve juntar ao processo para que você consiga ter êxito em um processo desse, para que você consiga ter êxito em receber os seus direitos. E é por isso que eu decidi gravar esse vídeo e falar quais são as provas mais importantes que você deve ter. A primeira prova documental, que é qualquer documento que você tenha que prove que você trabalhou naquela empresa. Por exemplo, a sua folha de ponto, você assinava o cartão de ponto, se você tiver cópias desse cartão de ponto, é uma coisa muito importante. Se você tem notas fiscais em seu nome, notas de venda, se você tem e-mails trocados com a empresa, que tem o seu nome lá como trabalhador daquela empresa, qualquer documento que prove que você trabalhou nessa empresa. Os comprovantes de pagamento do seu salário, por exemplo, você vai tirar um extrato do banco e vai ver ali o comprovante que você recebia, do quanto que você recebia, isso é muito importante. Algumas empresas, já sabendo que o empregado pode fazer essa prova, alguns chefes, eles pagam o empregado em dinheiro. E aí você peça para ele começar a fazer o pagamento em depósito bancário ou transferência pelo Pix, talvez. Você diga que precisa que seja feito no banco, para que você não corra perigo quando sair da empresa. E aí você já vai ter ali uma prova documental, os extratos do seu salário. Isso é muito importante, porque no processo a gente já vai conseguir demonstrar que você trabalhava para esse empregador e realmente também demonstrar já o valor do seu salário que você recebia. Isso é muito bom. Essa prova, esses extratos bancários são uma prova muito boa, inclusive para quem é registrado também e recebe um salário por fora. Se você é registrado e recebe salário por fora, você também está sendo prejudicado. Isso não pode. E se você recebe salário por fora, receba no banco, porque aí depois você vai conseguir provar por meio dos extratos que você recebia um salário por fora e vai conseguir ter todos os reflexos desse valor que era pago por fora incluídos na sua rescisão. Uma outra prova muito boa também que eu gosto muito são fotos e vídeos. Eu gosto muito porque ela é incontestável. Documentos, a empresa ela pode alegar falsidade, ela pode alegar que você criou aquele documento, que é um documento que ela não conhece, só que fotos são incontestáveis. Se você tem fotos com o uniforme da empresa, trabalhando na loja, mexendo nas máquinas ali da empresa, não tem como contestar isso, porque são fotos dentro do estabelecimento empresarial. Então é por isso que eu gosto muito. Só que fotos, elas provam apenas que você está com o uniforme da empresa, ou que pode ter sido um ex-empregado que não devolveu e te entregou o uniforme. Os vídeos podem ser de uma visita que você fez algum dia. Então, você não pode ter um vídeo, uma foto. Não, você precisa fazer vários vídeos trabalhando, várias fotos de uniforme, várias fotos com a equipe de trabalho. Então, essa prova é muito boa. Só que ela sozinha também não é suficiente.
O ideal é você juntar todas essas provas que eu vou falar aqui. É muito importante que você veja todas essas provas e que você vá, durante o tempo, guardando todas elas, para quando você for demitido, você ter ali um arcabouço muito bom de provas para poder entrar com o seu processo e não ter problema na hora de uma análise, na hora de uma audiência, não ter problema quando o juiz for verificar as provas do processo, ele bater o olho e ver que é incontestável, que você realmente era empregado dessa empresa e deve receber todos os seus direitos. E tem uma outra prova que eu também gosto muito, só que ela é um pouco mais delicada. Ela é mais usada nos casos de assédio moral, que é a gravação de conversas. Às vezes as pessoas acham que gravar conversas é proibido, mas não, se você participa da conversa não é proibido. É proibido se você não participa da conversa e a outra pessoa não sabe que você está gravando. Aí é proibido. Só que se você participa da conversa, se você está gravando uma conversa sua, aí não é proibido, é perfeitamente normal. E uma prova dessas é muito boa, porque você capta o áudio, você capta a fala daquela pessoa que é o seu chefe. Então, se de repente ali você trabalha há 2 anos e ele fala nesse áudio que você trabalha há 2 anos, então tem ali uma confissão por áudio. Isso é muito bom também, é uma prova extremamente boa, extremamente forte para um processo de reconhecimento de vínculo trabalhista. Só que além da prova documental, as fotos e vídeos, lembrando inclusive que os prints de conversa de WhatsApp também são válidos, também são usados como meio de prova na Justiça do Trabalho. As gravações que o empregado pode fazer ali no ambiente que o chefe dele de repente está sendo grosso com ele, está cometendo um assédio moral, ou simplesmente para ele gravar uma conversa de que realmente ele trabalha ali naquela empresa. Tem também a prova testemunhal. A prova testemunhal é extremamente importante para um processo do trabalho, porque a testemunha que trabalhou com você, ela vai provar, ela vai dizer que trabalhou com você. Então, se você tem ali, de repente, 2 testemunhas que viram você trabalhar, que trabalharam com você, você nem precisa tanto das outras provas, porque a testemunha é extremamente importante. Só que, às vezes, as pessoas com medo de perderem o emprego, elas não vão testemunhar. Então, não conte sempre com o testemunho de alguém, porque pode ser que o empregador, o seu ex-chefe, ele coaja ali a testemunha, ele faça alguma coisa, olha, não sei se é muito bom você ir lá testemunhar não, hein? Você tá por um fio. E ele tá cometendo um assédio moral, só que até então você não tem condições de saber isso. E a sua testemunha, querendo preservar o emprego, talvez ela não vá te defender no dia da audiência. E aí, por isso que são muito importantes as outras provas, porque você tem ali fotos trabalhando, os extratos, você tem gravações, você tem vídeos. Então, uma testemunha, nesse caso de que você já tem todas essas provas, ela só iria ajudar a reforçar o seu vínculo de emprego. Só que se você não tem essas fotos, você precisa de uma testemunha. Se você diz, trabalhei 5 meses sem registro, eu não tenho nada para provar e também não tenho testemunha, então é um processo que muito provavelmente você não vai ganhar. Mas se você assistiu esse vídeo e tem ali pelo menos algumas dessas 4 provas, aí já é uma chance muito melhor de você ganhar um processo para ter os seus direitos trabalhistas recebidos no final do processo. Uma pergunta que eu sempre recebo do meu WhatsApp e quando eu falo desse tema é a seguinte: doutor, eu trabalho só 3 dias na semana. Eu posso ter um vínculo de emprego reconhecido? Essa é uma pergunta muito boa. E para saber se você é empregado ou não, a gente precisa verificar se estão presentes todos os requisitos do vínculo de emprego. São eles a subordinação, a habitualidade, onerosidade. Você deve ser uma pessoa física, né? Porque pessoa jurídica ela não é empregada, a não ser nos casos de pejotização. E deve ter também a pessoalidade. Se você quer saber mais sobre esses requisitos, eu vou deixar um vídeo aqui. Esse vídeo é muito bom. Eu te falo todos os requisitos para você saber se você é considerado um empregado ou não. Uma outra dúvida que me perguntam muito quando fala-se de testemunha é se a namorada, a sogra, a mãe, o irmão, o filho, o primo podem ser testemunhas. Só que não pode testemunhar em seu favor aqueles amigos íntimos e parentes e pessoas que tenham interesse na causa. Então, se você tem algum parente, algum amigo íntimo ou pessoa que tem interesse na causa, você não pode ter essas pessoas como testemunha. Por isso que é muito bom você ter todas as outras provas. Se você entrar com um processo com todas essas provas que eu te ensinei aqui, você provavelmente vai conseguir o seu vínculo de trabalho reconhecido. E aí o juiz vai obrigar a empresa a assinar sua carteira de trabalho desde o dia que você começou na empresa. Então, se você começou em 2018, ela vai assinar a sua carteira de trabalho em 2018 e pagar todas as verbas que você deveria ter
recebido quando você foi dispensado. Ela vai ter que fazer os recolhimentos do INSS, isso aí vai contar para sua aposentadoria, vai te pagar o FGTS, a multa de 40%, saldo do salário, férias vencidas mais um terço proporcional, as proporcionais, 13º, enfim, todos os direitos que um empregado registrado teria. Agora, com a decisão do juiz reconhecendo o vínculo, ela vai ter que te pagar. Por isso que é muito importante você ter todas essas provas e ter um bom advogado especialista em direito do trabalho para te auxiliar nesse processo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha se você achou que te ajudou, se inscreve no canal. Tem outros vídeos muito interessantes aqui, que eu tenho certeza que um deles pelo menos pode te ajudar. Não dê bobeira, guarde todas as suas provas, porque lá na frente você pode precisar. Então é isso, até a próxima e bom trabalho!